Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que vai assistir essa live online, ao vivo, comigo, vou olhar o microfone, e você que vai assistir essa live gravada, fica gravada no canal do YouTube e fica gravada aqui no Instagram. E eu peço sempre, você que não é inscrito no meu canal, que dê um pulinho lá no canal do YouTube, se inscreva e deixe o seu like, porque é importante que você faça isso para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, para que ele seja direcionado para outro público, para outras pessoas, entendeu? Então vamos glorificar o nome do Senhor, divulgando esse conteúdo, abençoando outras pessoas. Amém? Dê um pulinho lá, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? Então vamos orar para dar início ao capítulo 14 do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, amém? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia que o Senhor preparou com exclusividade para cada um de nós, Pai. Abençoa esse estudo, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a nossa palavra. Espírito Santo de Deus, invade esse ambiente, invade a minha vida, para que tudo que aqui for dito, comentado, esteja de acordo com as Escrituras, esteja de acordo com a tua palavra. Fale conosco, Pai amado, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos lá, capítulo 14, 1 Coríntios. Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas. Mas o que profetiza fala para as pessoas edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizarem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, é assim, com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim, também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito,
mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído, poderá dizer o amém. Depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, mas instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas continuem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é que os que não creem, e assim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de estarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem em um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja alguém para interpretar. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação e há alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbem que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém, né? Que palavra.
Esse capítulo 14, ele fala do dom da profecia, ele fala que o dom da profecia é superior ao dom de língua, fala da necessidade de ordem no culto. Isso nos ensina o capítulo 14. Nesse capítulo, Paulo aborda a importância dos dons espirituais e especialmente a profecia e o dom de línguas. Esse capítulo é a continuação dos ensinamentos que nós tivemos sobre os dons que começou lá no capítulo 12, lembram? Então, Paulo ele deseja que a igreja de Corinto entenda o propósito desses dons. E ele ensina como usá-los para que todos sejam edificados, para edificar a igreja. O capítulo 14, ele nos ensina sobre a importância dos dons espirituais e da ordem do culto. Paulo nos mostra que a edificação mútua é essencial para a vida da igreja. Essa mensagem é extremamente relevante para os nossos dias. Devemos buscar os dons espirituais com fervor, especialmente o dom de profecia. A profecia ela edifica, ela exorta e consola a igreja de maneira clara e compreensível. Quando profetizamos, falamos diretamente ao coração das pessoas, promovendo o crescimento espiritual. Paulo nos lembra da importância de usar os dons com sabedoria. Falar em línguas é um dom que sem interpretação pode causar confusão. Devemos sempre buscar clareza e compreensão no culto para que todos sejam edificados. A ordem do culto é fundamental. Paulo destaca que tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso não significa limitar a liberdade do espírito. Não devemos fazer isso. Mas garantir que cada um contribua de maneira que promova a paz e a edificação na igreja. Nos cultos, podemos aplicar esses princípios promovendo um ambiente onde os dons espirituais são bem-vindos, mas usados de forma ordenada. Devemos encorajar a participação de todos, garantindo que cada contribuição edifique a igreja. Outra lição importante que tiramos desse capítulo é a necessidade de maturidade espiritual. Paulo nos chama a sermos maduros no entendimento e a evitar a confusão. A maturidade nos ajuda a discernir como usar os nossos dons de maneira que glorifique a Deus e edifique os outros. A mensagem de Paulo é um lembrete da centralidade do amor em tudo que fazemos. O amor deve ser a motivação por trás do uso dos dons espirituais e da ordem do culto. Quando agimos com amor, quando agimos em amor, buscamos o bem-estar e a edificação de toda a igreja. Em resumo, o capítulo 14, ele nos chama a buscar os dons espirituais, a usar esses dons com sabedoria e a promover a ordem do culto. Devemos agir com maturidade e amor, visando sempre a edificação mútua e a glorificação de Deus. Que possamos aplicar esses princípios em nossos dias, fortalecendo a nossa fé e a nossa comunidade. Amém, irmãos? É isso que nós devemos fazer, é isso que Paulo nos orienta nesse capítulo. Amém? Vamos orar para terminar a live. Deus abençoe, que vocês tenham sido abençoados e edificados com essa leitura. Oremos. Pai querido e Pai amado, gratidão por esse estudo.
Gratidão por nos ensinar a cada leitura um pouco mais de como devemos agir, de como devemos nos portar, de como devemos obedecer a Tua palavra. Ah, Senhor, obrigada por tanta orientação, por tanta edificação. Que coloquemos essa leitura, esse aprendizado e o guardemos em nosso coração. Pai, que a gente coloque em prática, que a gente procure usar os nossos dons em amor, com sabedoria, com discernimento, colocando sempre a ordem do culto em primeiro lugar. Pai, nos ajude, nos oriente. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.